Boa tarde, quarta-feira, mais uma semana aqui com vocês no programa Moda e Café na TV Barueri. Que delícia, né? Hoje está um dia tão gostoso, mais fresquinho. Deus preparou um dia especial com pessoas especiais. E eu quero aqui agradecer em primeiro lugar a Deus por mais uma quarta-feira e agradecer a vocês que me assistem, a toda essa equipe maravilhosa que está nos bastidores, aí behind the scenes, sempre com a gente. Agradecer ao meu esposo pelo apoio e a todos, mamãe, papai. Papai, gente, olha como são as coisas, né? A gente ainda fala do papai. Agradecer a todos, minhas irmãs, meus tios, minhas tias que me assistem, mas eu sempre deixo um beijinho no final do programa, né? Eu vou abrir esse programa com um versículo que tem muito a ver com o assunto de hoje. Está em Provérbios, vamos lá. Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. E você aí que está me assistindo, teme o Senhor? Como é que o Senhor te vê? Como é que você acha que o Senhor te vê? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E, para brilhantar o meu programa, eu estou com duas convidadas muito especiais. Kelly Costa, que eu quero agradecer por ter aceito o convite, estar comigo. Muito obrigada. E a minha pastora, uma pessoa que eu me inspiro muito. Além dela ser uma mulher de Deus, né? Prega maravilhosamente. Ela se veste bem também, gente. Ela tem cada look lindo. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre poá, que outro dia eu estava com um conjunto de poá, que eu até falei, eu acho que vou pedir para ela esse conjunto para mim. Merlin Nascimento. Obrigada, viu, pastora, por ter aceito o convite. Obrigada por estar conosco. E a gente vai bater um papo bem gostoso. Se vocês quiserem mandar perguntas, deixem as perguntinhas que a gente vai tentar, no máximo, estar respondendo aí para vocês, tá bom? Vamos começar as apresentações, tá? Kelly, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre você. Nós nos conhecemos numa palestra, né, Kelly? Foi uma palestra sobre imagem, sobre o trabalho dela. Inclusive, eu falei um pouquinho sobre o que eu tenho falado ultimamente, que é o TEA, né, sobre o autismo na palestra dela. Kelly também é cristã, o que também nos conectou muito, né? Então, fala um pouquinho, Kelly, do seu trabalho. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Eu sou Kelly Costa, eu sou style de empresárias em transição de negócios. A maioria das pessoas que me procuram são aquelas pessoas que realmente querem, estão em algum tipo de transição dentro da carreira dela, ou ela está mudando de área, ou ela está dentro do mesmo negócio, mas criando uma perna de negócio diferente. Então, ela tem que modificar o posicionamento dela. Mas eu falo, e quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, porque eu falo que, assim, a gente pode, é importante que a gente cuide da nossa imagem externa. Sim. Até porque isso é questão de zelo, de ordem, Sim, né? Sim. Mas a nossa imagem externa, ela é reflexo da nossa imagem interna. Uhum. Então, é o que a gente chama de autoimagem, né? Eu acredito que o que a gente vê, com certeza a pastora depois vai poder falar mais profundamente sobre isso, mas eu acredito que o que a gente vê no espelho, aquele reflexo físico que a gente vê no espelho, ele não é, na verdade, a nossa imagem. A nossa imagem, ela vem daquilo que a gente vê de nós mesmas, na nossa mente, no nosso coração. Uhum. Então, por isso que é tão importante a gente estar conectada com Deus, a gente olhar para dentro e identificar quem a gente é. Identificar o trabalho que eu faço, Lu, hoje, ele é muito voltado para a questão da história. Uhum. Eu falo muito sobre honrar e respeitar a sua história. Porque cada um de nós, dentro da nossa vida, da nossa história, nós tivemos momentos muito bons e momentos não tão bons. Uhum. E, às vezes, a maneira que a gente está refletindo isso é justamente por a gente não ter entendido sobre os momentos difíceis que a gente viveu. É engraçado, você viu, eu abri o programa mandando um beijo pro meu pai. Você viu? Que louco isso, né? É. Até cair a ficha e caindo, né? Às vezes eu oro pelo meu pai, você acredita, pastora? Quando eu tô naquele cansaço, assim, Senhor, abençoa minha mãe e meu pai. Opa, mas meu pai já morreu. Ele já tá muito melhor que eu. E é muito difícil, né? Eu não tenho mais a minha mãe nem meu pai. Quando chega essa época de Natal, né? Mexe muito, né? Mexe, porque a gente
a gente começa a lembrar, a gente Sim. começa a estar assim, né? Ter aquele resgate ali. E eu estava lembrando, quando você falou do seu pai, eu lembrei da minha mãe, e eu estava lembrando de um momento, a minha mãe, ela teve câncer, Aham. e ela faleceu do câncer. Mas, assim, um dos momentos mais incríveis que eu lembro, eu estando ali com ela no hospital, foi quando ela estava ali, se sentindo muito mal, porque tinha perdido o cabelo, tudo. Eu peguei a minha necessaire de maquiagem, Aham. maquiei ela toda, sabe? Falei assim, mãe, olha como você está se sentindo linda. Depois eu fui maquiando as outras mulheres Ai, todas que que estavam no bacana. hospital, sabe? Para Aham. poder elevar a Autoestima. autoestima dessa mulher, porque é isso. Aham. É a gente trabalhar de dentro para fora. É. Não adianta a gente de estar fora pra bonita por fora, muito bem arrumada, mas um caco por dentro, né? Exatamente. Não é verdade, pastora? Faz agora a sua apresentação. Bom, eu sou pastora Merle, nós somos da Arena Transformados, aqui em Barueri. Eu sou esposa, mãe, avó, e eu creio que tudo isso que nós vamos conversar aqui depende da nossa identidade. Nós precisamos saber qual é a nossa identidade com Jesus, da forma que Ele nos vê, da forma como Ele nos ama. Eu acho que a grande importância e o que menos hoje as pessoas estão percebendo, o quanto nós somos amadas pelo Senhor. E isso está perdendo, porque as pessoas querem ser amadas pelas pessoas, o que elas falam, o que elas até mesmo conectam de você, mas nós precisamos entender o quanto Jesus nos ama, para que esse amor ele comece a transbordar de dentro para fora e isso aconteça. Aquela autoimagem que todo mundo deseja hoje, eu creio que é algo muito superficial daquilo que nós precisamos ter. É muito superficial e eu acho que também a internet, ela veio, claro, para ajudar e muito, e ela nos ajuda muito. Mas as redes sociais, elas têm um lado bom, mas eu acho que hoje está muito prejudicial. Eu vejo por mim, né? Às vezes eu estou fazendo um stories e eu me vejo feia, eu coloco um filtro. Foi até um assunto dessa semana, não sei se vocês viram, Vogue, Glamour, falando sobre a Sandy. Eu vi. Sandy, uma menina linda, disse com todas as palavras que ela não consegue se ver bonita. Que ela olha no espelho, imagina, a Sandy se vê feia, imagina a gente, né? E às vezes eu tiro um filtro, não coloco filtro. E o que eu recebo de mensagens, mas como você tá feia, tem coragem de aparecer com uma olheira dessa? Outro dia minha unha estava descascada. As pessoas mandam mensagem. Mandaram direct. Você tem coragem de aparecer com uma unha dessa? Eu passei uma semana tão atribulada, mal tive tempo de fazer minha unha. Então, eu vejo que a internet veio também para prejudicar muitas meninas. Eu fui outro dia fazer um procedimento estético, tinha uma menina de 16 anos colocando lábio, pastora. Ai, Senhor. Um absurdo. Na nossa época não era assim. Não, né? E a gente não era feliz? Não era, porque eu creio também que nós tínhamos a nossa parte de infância. Hoje, não tem mais. Estão se pulando, né? Por quê? Etapas, Porque né? se pula etapas e essa etapa que está se pulando vai refletir lá na frente. Verdade. Então, hoje, as meninas não brincam mais de boneca. Eu estava conversando isso ontem em casa, dizendo que nós, como eu, pelo menos, eu digo que no meu tempo, a minha mãe me ensinava a ser uma dona de casa. E isso era algo muito importante, Sim. né? Porque era muito legal você falar assim, eu sei fazer isso, eu sei fazer Se aquilo. fazer um bolo. E nós brincávamos com as nossas bonecas De da fazer, forma que a nossa própria mãe nos Ensinava. ensinava. Hoje, eu percebo que não existe mais isso. As meninas com 11, 12 anos, elas não querem mais as bonecas, porque isso já é uma coisa de criança. Elas querem E ficar elas unha. são crianças. São crianças. E cabe às mães, né? Cabe à família endireitar isso, né? Resgatar. Você falou a palavra certa, é resgatar isso. Eu lá em casa eu tenho 3 netas. E eu espero que tanto a minha nora como minha filha, elas resgatem isso na vida das meninas, porque eu brinquei de boneca, eu creio que até uns 16. Eu também. Quando eu comecei a namorar o Paulo Sérgio, eu ainda tinha minhas bonecas. Entendeu? E hoje, você falar isso, nossa, você está sendo a ET, né? verdade. No meio. Então, eu acho que falta o resgate
das mães ensinarem as Sim. meninas a fazer aquilo que é normal, né? Ô, Lu, isso que ela tá falando é tão importante. Eu sou mãe só de menino também, eu né? também. Mas, assim, eu tava conversando com o seu esposo sobre essa questão de ser mãe de menina ou mãe de menino, antes da gente entrar aqui, porque o mundo, ele enveredou por um caminho para mostrar para nós mulheres que a gente deveria se igualar aos homens. Sim. E aí Essa foi onda quando feminista, né? isso, aí foi quando veio essa onda feminista e que muita gente, tipo eu acho que eu, em algum momento da minha vida, eu era feminista sem saber que eu estava sendo. Porque eu fui levada para você tem que ser forte, você tem que se virar, você tem que fazer, você tem que acontecer. Só que, na verdade, o que nós mulheres queremos é ser cuidada. Sim. A gente E tem... é bíblico, né, É pastora? bíblico, né? A gente tem não é que a gente não possa fazer coisas que os homens fazem, mas a gente tem o nosso papel. E essa coisa de você, por exemplo... Uma mãe que tem uma filha mulher, ela não ensinar essa menina a brincar com a boneca, isso vai afetar lá na frente essa feminilidade dela. Ela vai acabar se tornando uma mulher mais masculinizada e no final das contas, quando a mulher ela decide fazer tudo, quando ela quer fazer, ela quer acontecer, ela se sente cansada. Ela fica doente. Nós não fomos feitas para isso. Nós somos feitas para ser auxiliadora. Verdade. E as pessoas acham que não ter esse sacerdócio do homem dentro de casa é um empoderamento, não é? E eu fico muito triste com isso, porque distorceram toda a situação. Às vezes, quando as mulheres vão num aconselhamento dizendo assim, eu perdi o sacerdote na minha casa, eu falo, culpa tua. Porque você tirou dele aquilo que era parte dele fazer dentro de casa. Infelizmente, a maioria das vezes a culpa é dela mesma. Porque, é nossa, por né, causa disso, porque nós vamos ouvindo, até mesmo no modo de se vestir. Você está vendo a forma? Hoje a mulher, nós estávamos conversando isso entre nós lá. As meninas hoje, elas estão se vestindo de uma forma masculina. Sim. A moda hoje é para isso. Jeans, a camisetão, né? A moda hoje está sendo essa. Mas esse não é a pior coisa. Porque o problema é você se vestir daquele jeito porque você acha que vai ter que passar isso. A força da mulher não está aí. A força da mulher está em estruturar a sua casa, de permitir ser auxiliadora e permitir ter uma segurança. Eu digo que quando perguntam para mim o que o pastor, o que o meu marido é para mim, e eu já disse isso para ele, ele é a minha segurança. É a quem eu sei que eu posso apoiar. Hoje você falar que teu marido é uma segurança é muito boba. Não, você é isso, você é aquilo. Então nós precisamos também ter essa certeza de quem somos. Sim. Você não vai perder como mulher nada se você permitir ter um homem do seu lado que te assegure de tudo aquilo que você pode fazer. Outro dia, pastor, eu falei que o Beto, que eu colocava a minha mão no fogo pelo Beto, numa rodinha de amigas. Nossa, eu fui chacoteada. Como? Mas ele é homem. Ele anda por aí, por lá. Falei assim, mas eu confio no meu marido. Eu sei quem ele é em Cristo, em primeiro lugar. E sei quem ele é como esposo. E outra coisa que muita gente fala, mas saber a mulher que você é para ele também. E muita gente, mas você depende do seu esposo? Ele é o sacerdote do lar. Eu auxilio ele financeiramente em algumas coisas, mas a responsabilidade de prover é dele, não é, pastora? É bíblico isso? Além de ser bíblico, é isso que dá força para o homem de correr atrás das coisas. Sim. Porque o grande problema hoje, que o homem perdeu a identidade, é porque mulheres acham... E eu não sou contra. Lá em casa eu tenho o Felipe, e eu acho muito legal. Ele ajuda dentro de casa, ele faz as coisas. Legal, eu acho muito bom. O meu próprio marido, ele me ajuda dentro da minha casa. Só que o grande problema hoje é isso, que parece que se perde um pouco o poder de ser mulher quando você pede ajuda. Sim. Né? E o ajuda do seu marido é por isso que você casou. Porque você precisa de um cara para estar te auxiliando. Biblicamente, ele tem que ser o provedor. Sim. E nós não podemos tirar essa força. Verdade. Uma coisa legal que a gente pode falar para ajudar essas mulheres
é olhar como que foi o que aconteceu comigo. Eu olhei para minha história e tentei identificar. Isso a pessoa pode fazer sozinha ou com a ajuda de alguém, um terapeuta, uma pastora, alguém que vai ajudar ela nesse sentido. Mas eu acho importante entender que precisa de ajuda, tá? Porque no meu caso, eu olhei para minha história e pensei assim, qual foi o momento da minha vida que eu me tornei essa mulher forte, que queria fazer tudo. Qual foi o momento que isso aconteceu? E aí eu identifiquei que há algumas questões. Tipo, a minha mãe, ela deixou a vida dela profissional e ela sempre foi a esposa, a mãe, a dona de casa. Antigamente era assim, né? Mamãe também, creio que sua mãe também, né, pastora? E você Olha também, que coisa né? boa era. Então, Olha que coisa boa. maravilhoso, né? Perdeu-se a gosto, essência. sabia? Eu Não, amo minha cê casa. sabe, então, eu amo. e vocês sabem, Também. eu amo cuidar da casa, eu amo cozinhar. Também. Só Eu não gosto gosto de cozinhar. Eu gosto muito. Gosto. Eu Minha amo terapia. também. Cozinhar, Eu também eu não gosto de gosto. terapia. É a minha Eu terapia. Deixa também. pro Beto. Eu gosto muito. Mas, assim, uma coisa interessante foi isso. Eu olhei e lembrei que o momento que aconteceu isso, eu tinha 14 anos, tinha em torno de 14 anos, que o meu pai, ele fez uma reunião de família e falou assim, para mim, para o meu irmão, para minha irmã e para minha mãe, olha, a gente vai precisar vender essa casa e a gente vai morar na casa do seu avô. Que foi um momento de situação financeira difícil, que até então a gente não tinha tido. Tá. E aí, naquele momento, eu tinha 14 anos, e morar na casa do meu avô era morar na comunidade, no Rio de Janeiro. E aí, eu olhei para o meu pai, eu olhei para minha mãe e falei, eu não vou. Entendeu? Eu falei, eu não vou. 14 anos, já tinha 14 anos. personalidade. Eu falei, eu não vou. Eu já trabalhava como modelo, eu já fazia algumas coisas, eu vendia pulseira, eu fazia pulseira e vendia. Empreendedora. Sempre fui empreendedora. Eu sempre fui empreendedora. E aí, eu falei, eu não vou. E realmente eu não fui. E aí eu entendi, olhando para esse passado, que foi naquele momento que eu falei assim, nossa, o meu pai, ele sempre foi o meu herói, ele sempre foi o cara que me apoiava em tudo, que falava que eu podia fazer tudo o que eu quisesse, que eu podia ser o que eu quisesse. E naquele momento eu não podia contar com ele. E aí Mas isso você foi... chegou a questionar o seu pai de forma... o meu pai, por ser o provedor do lar, não conseguiu dar conta da casa. Você chegou a questionar? Eu não falei diretamente para Mas você ele, guardou isso mas com eu você. guardei isso comigo, né? E aí eu saí, fui morar com a minha avó. Aí eu fui morar na casa da avó, tinha avó. Aí, Não foi para a comunidade. eu não fui. E ali eu comecei a fazer as minhas coisas. Eu comecei a empreender muito nova. Depois, enfim, eu comecei na moda nessa idade, né? Trabalhei muito como modelo, depois abri uma escola de modelos lá com o Fly, na época que dançava na Xuxa, depois eu abri a agência de modelos, depois eu vendi essa empresa, hoje em dia se fala muito em equity, eu vendi a minha primeira empresa, eu tinha 25 anos de idade, eu sempre fui essa empreendedora. Então, assim, isso foi bom por esse lado, mas por outro lado, eu só vi isso, gente, recente, tá? Eu vi isso agora depois do Gustavo. Tá. Que eu falo que o meu bebê, eu tenho um filho de 15 e tenho um de 2. E o meu bebê, ele veio para me trazer de volta, para me resgatar para Deus e para a família. Porque até antes do Gustavo, naquela loucura lá da pandemia, então eu estava empreendendo, igual, porque eu estava no digital. Então eu estava empreendendo, tendo muito resultado. E tempo esquecendo, nenhum para a família, exatamente, né? do que realmente, nem para Deus e nem para a família. Esquecendo do que realmente importa. E aí Deus foi lá, eu engravidei, trouxe e falou assim, vem cá, deixa eu te mostrar aqui o que realmente importa, né? E recentemente, olha que interessante, pastora, eu fiz um almoço de mulheres, que eu te convidei, você não pôde ir. São José. E nesse almoço, a pastora que me convidou para palestrar na igreja que eu te falei, ela comentou a gente pediu para cada pessoa se apresentar e falar do que fazia, né? E aí ela comentou na mesa que ela era dona de casa. E todas as mulheres foram se apresentando e falando o que fazia. E aí, menina, eu comecei a chorar. Eu falei assim, deixa eu contar uma coisa para vocês que eu nunca contei, mas eu também nunca tinha pensado dessa forma. Eu olhava para minha mãe
e falava, eu olhava para uma mulher, quando uma mulher falava que ela era dona de casa, Com e eu preconceito. julgava essa mulher. Mas é isso mesmo, foi isso que me Eu veio na- julgava, veio na ela não faz cabeça. nada. Mas hoje os homens imagina. julgam Olha também, isso. né? Também. Né? E eu falava assim, ela não faz nada e tal. E ouvindo ali o depoimento daquela pastora, eu falei assim, meu Deus, a minha mãe, ela abriu mão da vida dela Com certeza para ela viver abriu. pra gente, para eu Sim, ser o que eu sou, sim. ela abriu mão, né? Ou era realmente o propósito da vida dela, talvez Mas a seja, maioria fosse Kelly abre mão. abre mão, A né? minha mãe abriu mão, porque meu pai, quando se casou com ela, falou, não quero você trabalhando, eu quero você... Porque naquela época tinha muito disso Aham. também, machismo, Será né? que, que essa questão de abrir mão, eu acho que é essas palavras que dizem Às vezes era abrir propósito, mão, é o eu acho muito propósito, né? forte, porque você não abre mão por coisas que você ama. Isso. Você Eu pensei cuida, assim. né? E eu creio que essas mulheres, elas foram cuidadas para isso. Eu vivi, Isso. durante 10 anos na minha vida, eu vivi fora do país. E eu ouvi muitas mulheres, eu fui esposa de jogador de futebol, e muitas esposas, no final, assim, né, quando acabava a carreira, elas diziam assim, eu me separei agora porque eu vivi tantos anos, eu entreguei, eu abri mão de tanta coisa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e agora nosso casamento não deu certo. Então, eu não acredito que você abra mão. Eu acredito que você faz porque aquilo te trouxe. Hoje, eu falo que eu aprendi tanto nesse tempo que jamais eu colocaria isso, porque eu não abri mão de quem eu cuidei. Eu cuidei dos meus filhos, eu cuidei do meu marido, eu cuidei da minha casa. E eu creio que hoje isso entra para que muitas mulheres lá na frente elas não se sintam como elas precisam. Sim. Elas precisam se sentir, como que se diz, úteis, né? Eu creio que a minha avó, a minha bisavó e até a minha própria mãe, hoje, se eu sentasse com elas para conversar, elas nos passariam muito mais experiências do que qualquer uma que dedicou a sua vida para o estudo, para o trabalho, e hoje talvez esteja sem filhos, sem marido, Sim, e não tem nada para frustrada. Tem conseguir várias passar. amigas assim. Estão dentro, não sou contra terapia, não sou contra, muito pelo contrário, tem mais o que fazer, mas tomando um monte de remédio porque faltou alguma coisa. Então, hoje, precisamos tomar cuidado até mesmo com essa palavra. Eu não acredito que nós abrimos Eu mão. chorei, Nós pastora. nos entregamos para aquilo que nos fez bem. Então, e eu chorei porque eu falei assim, minha mãe não está mais aqui para eu poder falar para ela isso, para reconhecer. Entende? Porque eu não reconhecia, Mas eu a nunca gente só reconheci. começa a reconhecer. Para mim, esse reconhecimento era do meu pai, entendeu? Meu pai era o cara e tal. A minha mãe, eu não via, sabe? Eu nunca reconheci. Mas acho que, Érica, a gente só começa a reconhecer quando a gente se casa. Eu tinha muito isso de ficar brigando. Eu sempre fui a mais briguenta da família. Nós somos em 3 mulheres. Então, eu sempre fui muito questionadora. Sempre questionei muito a minha mãe. Às vezes, minha mãe... porque eu abri mão de não sei o quê. Era para eu estar não sei onde. Para estar cuidando de vocês. Eu tenho que levar a escola, inglês, natação. Ela falava todo o roteiro, né? Quando vocês casarem, vocês vão ver. Hoje, depois que eu me casei, eu vi realmente. O trabalho de casa não é muito valorizado, mas ele é muito importante. Sim. Eu amo cuidar da minha casa. Eu amo deixar minha casa florida. Eu amo orquídeas. Então, eu amo deixar minha casa com orquídea. O Beto até não gosta do cheirinho que eu deixo na casa. Eu borrifo o cheirinho. Ele chega e fala, que fedor. Não, é cheirinho. É o meu cheirinho. Eu amo. Mas a minha mãe tinha esse lado também. Eu acho que ela um pouco de frustração, porque meu pai acabou mesmo que tirando ela do emprego. Mas ela nos ensinou a estudar, tanto que todas as 3 fizeram faculdade. Quem não sabe, eu fiz faculdade de Direito, né? Depois eu fiz minha faculdade de Moda. Fiz um pouco de arquitetura também no começo, lá em 98. Mas ela ensinou todas as 3 a lavar banheiro, a fazer bolo. E quando eu comecei a namorar com o Beto, eu tive só um namorado antes do Beto, graças a Deus, né? Foi o meu maridão aí, estamos há 22 anos juntos. E todos os domingos que eu ia almoçar na casa do Beto, eu tinha que levar um bolo que eu tinha que fazer. Minha mãe, não, você vai à casa do namorado, mas leve um bolo, leve alguma coisa. Né? Hoje em dia, a meninada nem faz isso. Não, né, elas não doutora? sabem fazer. Elas nem Não sabem fazer. E acha vergonhoso. Fala, eu não sei fazer um arroz. Acha bonito falar, eu não sei fazer um arroz. É feio, gente. Pelo amor de Deus. Eu lembro que a Carol, quando a Carol estava com mais ou menos uns 13 anos, a minha mãe disse o seguinte,
falou, o que você quer da tua filha? Se você não ensinar, porque a gente tem condições de ter uma empregada, então você coloca uma ajudadora lá na sua casa. E aí eu parei para pensar. E nós tínhamos a semana toda, final de semana também. Eu tirei a do final de semana. Ah, que bacana. Aí, ó, vocês estão assistindo aí, ó, prestem atenção na dica. Eles arrumavam a cama, depois do almoço me ajudavam ela me ajudava a arrumar a louça. Então, a nossa casa, no final de semana, éramos nós que tínhamos que manter. E hoje, ontem, assim, tá sendo uma conversa hoje, mas nós estávamos ontem lá em casa, dando banho nos meus netos, e eu, minha nora e a Carol, conversando sobre esse assunto. E eu disse a elas isso. Eu falei, quando a minha mãe me falou isso, eu falei, nossa, mas para quê? E hoje a Carol ela fala, mãe, eu aprendi isso dentro de casa. Então, ela aprendeu a fazer. Hoje parece que é uma vergonha. É vergonha. E você tem que aprender. Lavar um banheiro, eu lembro que quando a minha mãe entrava no banheiro e dizia assim, ainda não está do jeito que eu quero. Eu queria morrer. Mas para você até mesmo ensinar uma pessoa que vai te ajudar em casa, você precisa saber fazer. Então, muita gente sofre por causa disso hoje. É verdade. E sobre imagem, Kelly, quando uma mulher te procura, né, hoje, o que ela busca, né? Ela quer realmente estar bonita para a sociedade mesmo, para o marido, para o trabalho? Como é que é essa abordagem? Então, eu costumo falar muito que existe uma ciência chamada cognição indumentária, que ela fala que a forma como a gente se veste influencia psicologicamente em como a gente se sente. Isso é uma ciência. Então, com base nessa ciência, eu até brinco com as meninas, eu falo, não existe roupa de usar em casa. Ontem eu estava com uma camisa de... Eu sempre gosto de dormir de pijaminha, né? Eu amo pijama. Quer me ver feliz, me dá um pijama. Mas eu estava tão cansada. Aí eu cheguei, coloquei uma camisetona mesmo, até fui dar o boa noite no Instagram. Eu falei, gente, é com essa camiseta mesmo que eu vou dormir hoje. Então, mas pode ser uma camisetona, mas tem que ser uma camisetona que quando você coloca, você se sinta bem com ela, entende? Porque não é... Então, eu acho que começa sobre você, não é sobre o outro. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe muito essa coisa da gente ficar de pijama, de qualquer jeito, dentro de casa, porque a gente não tinha como sair, né? A gente ficou muito enclausurado ali. Mas não é sobre o outro, é sobre você, é como você vai se sentir. E, de fato, quando a gente... então, eu brinco, tira tudo. Roupa que está rasgada, manchada, não é para ter. Usa roupa em casa que você vai se sentir bem. Pode ser uma roupa de casa, mas é uma roupa que você sai. Se te chamarem para você ir ali fora, você vai ali no portão e tá tudo certo, sabe? Porque é isso, é sobre como você se sente. E aí depois, sim, aí você vai pensar o que você quer comunicar. Então, quando as pessoas me procuram, é muito sobre isso, porque às vezes parece óbvio, mas não é. Às vezes as pessoas, elas não sabem, mas tudo comunica. Então, tudo que a gente escolhe colocar externamente para mostrar para o outro, a gente está comunicando alguma coisa. Então, vou dar alguns exemplos aqui, na prática, vai. Eu, por exemplo, eu fui loira durante muito tempo. Eu cheguei a ver umas fotos. Pastora, você viu? Então, viu? Graças a Deus, nos libertamos. Porque nós não somos loiras. Não, então, assim, você fica excelente loira. Mas eu, realmente, não tem a ver comigo. E a loira comunica um pouco mais de sensualidade. Tá. Aí, além disso, eu usava o cabelo de lado. Então, olha só. Agora eu tô aqui com o cabelo repartido no meio, tá? Com corte mais reto. Se eu pegar esse cabelo, essa câmera aqui? Se eu pegar esse cabelo e fizer isso, ó. Olha como eu já fico mais sensual. Não falei nada, não preciso nem falar. Eu só mudei o cabelo aqui e já estou mais sensual. Então, imagina, eu loira com o cabelo de lado. Eu estava comunicando sensualidade. Eu sou uma mulher casada, há 19 anos, não quero arrumar ninguém. Não preciso comunicar sensualidade. Não é essa mensagem que eu quero passar, entendeu? Então, o que eu fiz? Mudei o cabelo, comecei a usar o cabelo mais repartido no meio,
um corte mais reto, porque transmite um pouco mais de seriedade, autoridade e tudo mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente comunica. Por exemplo, o anel nesse dedo. O anel nesse dedo aqui, ele comunica... A pastora usa bastante. Ele comunica autoridade. Autoridade. Então, por exemplo, se eu vou fazer E a pastora é autoritária, que eu sei. Tá vendo? Ó, se a gente vai fazer, por exemplo, uma reunião de negócio com o homem, tá? É legal usar o anel nesse dedo. Porque aí eu estou ali, mais ou menos, no uma igualdade ali, para fechar um negócio e tudo mais. Então, eu coloco o anel aqui. Se eu tiro o anel daqui, deixa eu tentar aqui. Depois que a Kelly tirar o anel, a gente vai para um break, tomar um cafezinho e voltamos para o segundo bloco. Vai, Kelly, mostra aí. Ó, se eu coloco nesse dedo... Então, vamos lá. Se eu coloco o anel nesse dedo, repara como eu perdi a autoridade. Que coisa louca. Eu nunca tinha percebido isso. Olha que coisa louca. O Golda é que agora, toda vez que colocar o anel aqui, eu já vou me achar, né? Quando eu poderosa, vi a pastora poder, pregando autoridade. com o anel nesse dedo, eu vou falar... Opa, hoje a pastora tá autoritária. Hoje ela é hoje a algo mensagem muito, vai né? ser quente. Vai ser quente. Vai ser Inclusive, quente. Então, aqui, ó, esse é o dedo do relacionamento, né? Que a gente usa casado e tudo mais, ou noiva, enfim. Então, acaba que traz um pouco mais até de feminilidade, tá? Então, assim, se eu quero comunicar mais feminilidade, se eu tô num evento já com mulheres e que eu não quero transmitir a autoridade, eu posso deixar o anel aqui nesse dedo aqui, entende? Então, respondendo a sua pergunta, é isso que a gente precisa entender, que tudo comunica. E, às vezes, onde as pessoas erram, elas não têm esse conhecimento. Então, ela vai botar um decote e, às vezes, ela não é uma mulher que quer aparecer, uma mulher que quer ser sensual, que quer ser vulgar. Ela não é, na essência dela, ela não é uma mulher vulgar. Só que ela não sabe, ela vai lá, coloca um decote com uma saia curta, duas coisas. Pra estar na moda. Ou Ou pra estar igual a todo mundo que vai estar no ambiente. Exatamente. Pode ser isso? Pode. Gente, por isso desse bate-papo tão importante aqui. Vamos tomar um cafezinho, vamos para um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais agora sobre as vestes, né? Que é muito importante. Daqui a pouquinho a gente volta.
Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Ah, o Natal! Para nós ele é partilha. São esperanças renovadas. É o encontro que um dia acontecerá. É a amizade. Solitude, jamais solidão. É o amor e a alegria. O encanto deste tempo vem com a magia do nosso café. E até ele, Papai Noel, sabe disso. Café Diori, o seu companheiro para o ano inteiro. Com afeto, da nossa fazenda para sua casa. Voltamos para o segundo bloco aqui, ó. Tomamos no intervalo nosso cafezinho Diori, nosso cafezinho orgânico. Gostaram do cafezinho? Adorei. Muito bom. Esse cafezinho é orgânico, Maravilhoso. gente. É um cafezinho feito com afeto por uma família de agricultores que cuidam da terra. Depois eu vou mandar para vocês também. Eu sei que a pastora gosta de café, a Kelly também. E no primeiro bloco, a gente estava falando sobre vestimenta. Nós terminamos, né? O primeiro bloco falando sobre vestimenta. E aqui no intervalo, a pastora estava comentando algumas coisas, porque a gente tem que realmente saber para onde vamos. Igreja, gente. Vou dar um exemplo, claro, não só falando do cristianismo, né, que é a minha religião, mas muçulmano. Quem já foi a Israel, quem já entrou numa mesquita, sabe. Você não entra de regata numa mesquita, de jeito nenhum. Não pode mostrar não o pode. colo. Eu lembro que eu tinha um calor, que a gente foi a Israel numa época de junho, estava um calor absurdo. Mas onde eu ia, eu estava com uma encharpe ou de camiseta até aqui, para não mostrar os meus braços. As pernas também não. Ninguém entrava no muro das lamentações. Nem homens entravam de short no muro das lamentações. Não pode. Respeito, educação. O que está faltando? A meninada de hoje, me desculpem quem vai se incomodar com isso, se ofender. Gente, tomem cuidado com a roupa que vocês estão usando, o tipo de short, de regata. Isso mostra muito o que você quer levar, a mensagem que você quer levar para o próximo. Cuida do seu corpo. Você foi feito imagem e semelhança de Cristo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não é mesmo, meninas? Sim, sim. E tá na Bíblia, né? Que nós somos feitos a imagem e semelhança de Cristo. Então, a imagem importa. Eu até costumo falar que Deus fez lá. Ele foi fazendo as coisas lá no início do mundo e ele foi fazendo. Haja isso, haja isso. Quando ele foi fazer o homem, ele falou como? Haja a minha imagem e semelhança. Foi só na hora que ele foi fazer o homem. Ele foi fazendo tudo. É que na mulher ele caprichou. Já fez até da costela de Adão. Né? Mas, enfim, essa coisa de saber o que você está comunicando, por exemplo, você falou da regata. Eu sei, gente, que a gente vive em um país tropical. E quando está quente, a tendência natural é que a gente queira usar menos roupa. Mas a gente precisa entender o limite. Tudo tem um limite. Tanto no trabalho, se mas a empresa que eu trabalho, ela permite que eu utilize uma roupa mais casual. Ok. Tem a cesta, né, do casal Mas quando eu trabalhava era assim, né? Isso, a cesta, às vezes, libera um traje mais casual. Mas a gente precisa ter senso. Então, assim, regata no homem não é elegante, não vai ser, nunca vai ser, porque tá o braço ali de fora. Então, realmente, não acho legal. Short é algo que, assim, tem que ser usado na praia. Se você está numa viagem, num resort, eu acho que tanto para homem quanto para mulher. E depende do short também. Isso. Porque não tem shorts mostrando, que né? né? Tem shorts que não é shorts. Então, assim, um biquíni, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, quer sair com uma roupa mais à vontade? Coloca uma bermuda, ok? As mulheres, mas bermuda é aqui, ó. Em cima do joelho aqui, a bermuda. Eu acho que é uma questão de você... Porque eu vejo as mulheres exigindo hoje muito respeito. Mas para exigir respeito, você tem que se dar respeito. E a roupa é uma das coisas. Sim. Eu acho que você, com baita num decote, você está pedindo para a pessoa olhar para onde? Com certeza. Seu rosto? Não. Então, você não tem como depois reclamar alguma coisa. Sim. E hoje, as pessoas acham que isso é muito antigo.
né? Ah, isso daí é lá coisa da época da minha avó, da minha bisavó. Não, é questão de respeito. Quanto mais, eu acho que o nosso corpo, ele precisa... Eu morei fora, eu morei no Emirados Árabes. Ah, pastora, você morou, né? Então você sabe mais, melhor do que eu. É algo muito interessante, porque se você estiver sem a burca lá, eles já se acham no direito de poder te... a gente chama de cantada aqui no Brasil, né? É de poder fazer alguma gracinha, mesmo você estando com seu marido. E faz mesmo, pastora? Faz. E faz na cara. Eu falo que homens ciumentos lá... Não podem. Não dá, porque eles fazem... Você está sem a burca. Você está dando o direito dele a entender que você é uma mulher. É porque não está respeitando a tradição, Sim, né? Mas não acho isso certo. Mas, assim, você precisa se dar o respeito. Porque hoje o que estão mais falando assim, mas as mulheres estão sendo abusadas, as mulheres estão acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas assim, você fica num ponto de ônibus, para perceber. Outro dia eu parei, e eu sei que muita gente vai até falar que eu estou sendo errada, mas para e fica vendo, as meninas sobem com umas mini saias no ônibus, aqui. Como que se um cara, que ele já tem a propensão para fazer aquilo, ele vai fazer. Gente, não é uma questão ele de julgar, vai né? querer encostar, ele vai, e você vai poder falar o quê? Aí todo mundo diz, mas tem que dar, isso daí é a liberdade. A mulher tem que ter liberdade. Domino, o corpo dela, ela tem que usar o que ela quer. Não. E eu creio também que é uma questão de educação. Sim. Sabe? Meu pai não era cristão, tem que pastora. vir de dentro de casa. E ele não permitia que a gente usasse short curto, saia curta. Eu lembro que na minha formatura, para ir ao primeiro ano, tinha a formatura de 8ª série. Eu mandei fazer um vestido que ele era curto. Quando meu pai olhou, ele falou assim, eu te dei dinheiro para fazer um vestido, não um pedaço de pano. Vai lá e troca o seu vestido. Gente, o meu pai. E tinha que trocar, e fui porque trocar, nós claro. não saímos. Ele senão não ia entrar comigo. Respeito, né, pastora? Tá faltando respeito. Mas está faltando. Hoje em dia, se um pai vai falar alguma coisa, ela já responde e vai sair do jeito que ela quer. Que ela quer, ele falou, meu corpo, minhas regras, porque agora virou um bordão, Sim, né? mas é porque isso está... Agora, você pode criar. Dentro da sua casa, ter uma criação do qual ela vai aprender o que é. Porque eu não acho errado. Você está numa praia, você está com, como você falou, com um shorts, e mesmo numa praia, você vai ter aquela parte onde você está com uma roupa adequada, ou se você está querendo ser uma mulher que quer chamar mais atenção do que a outra. Sim. Eu tenho uma coisa que eu ensino, que é assim, se você colocar uma blusa que tem um decote, você não mostra a barriga e não mostra as pernas. Se você colocar uma saia que está mostrando as pernas, você não mostra a barriga e não mostra o decote. E se você colocar a barriguinha um pouquinho de fora, que às vezes assim, você pode botar uma linhazinha, às vezes uma blusa mais curtinha, um cropped e tal, uma linhazinha, a barriguinha está de fora, a perna está tampada e o decote está tampado. Então, assim, dos 3, sempre é um. Se seguir essa regra... Tá ok. É difícil a pessoa errar. Entende? Fica mais difícil ela errar. É difícil ela ficar vulgar. É difícil ela ficar vulgar. Entende? Então, é só lembrar. É só lembrar dessa regrinha. Eu quero botar uma blusa com a barriguinha de fora, eu vou botar uma calça, eu vou colocar uma parte de cima mais tampada. Eu quero botar, como eu tô aqui, eu tô com um vestido com a perna de fora. Ainda assim, eu coloquei meia calça, né? E aí eu não tô mostrando barriga e não tô mostrando o decote. Entende? Então, é sempre um dos 3. Se você quer ficar um pouco sexy, né? Tudo mais, ok. Mas sempre um dos 3. Se você coloca 2, pode ver que já vai pesar. Já vai comunicar algo que às vezes nem é o que ela quer comunicar, mas ela não sabe e ela está comunicando isso. Entendi. Porque ela está acompanhando aquilo que ela está vendo. Aí falta aquilo que nós começamos a falar, identidade. Quem eu sou, o porquê sou. A que estou fazendo, o que estou fazendo aqui, né? Aqui vim. E eu creio que hoje está faltando tudo isso. Porque as pessoas, elas acham que elas precisam estar igual a quem está no auge, né? Então, uma cantora colocou, eu preciso colocar.
ela fez sucesso, então também vou. E às vezes isso leva e induz a ela ser quem ela não é. Verdade. Sim. É uma máscara, uma falsa identidade. Eu vejo até por marcas, né? A gente mora numa região que... E aí, às vezes, eu vou para eventos e eu vejo meninas alugando bolsas de grife internacionais, alugando, para mostrar que ela tem uma Chanel, que ela tem uma Gucci, que ela tem uma Louis Vuitton. Elas alugam. Meu Deus. Para mostrar uma pessoa que ela não é. Eu, graças a Deus, sou muito real life. É o que eu tenho, é o que eu posso. Se eu entrei, né? eu gostei, E amei. não importa Né? o que seja. Eu também. Eu já cansei de fazer compra no Brás, comprar bolsa em Brás. E não é. Não É é porque aí não é sobre o olhar, assim. Essa coisa do aluguel, na minha visão, Lu, tem duas vertentes, tá? Uma é alugar uma bolsa para mostrar uma marca que você não pode comprar, para mim não faz sentido nenhum. Nenhum. Mas existe um outro mercado que eu conheci recentemente, e aí esse eu já apoio, tá? É bom a gente falar dos dois lados, foi muito bom você tocar nesse assunto. Que é essa coisa do second hand, que é você fazer a moda circular, que é você fazer as pessoas terem... compra, né, isso, mas vamos lá. Mas é você entender que você não precisa ter 500 bolsas de grife na sua casa. Você pode colocar o dinheiro em outras coisas. Porque eu sei que as mulheres gostam, né, de investir numa bolsa de luxo. Realmente tem a questão da qualidade. Sim, tipo, já foi até um investimento. né? Isso, eu tenho sim. bolsa de 15 anos, Sim. né, de luxo, né? Isso, tipo, e tá nova, a bolsa nova. E não vai sair de Exatamente. Então a gente pode vender, a gente pode comprar usada. E existe agora um clube de assinatura. Aí o clube de assinatura eu acho interessante. Já ouvi falar. Eu acho interessante porque, assim, você vai ter uma opção de isso para quem já tem, entende a diferença? Que é o que você está falando. Não para quem não tem, vai lá e aluga uma bolsa parecer ser. O que é ruim é isso. A menina não tem, nunca foi acostumada, vem pro mundo. Ela nem sabe, na verdade, o que ela está fazendo. Né? Nem sabe a história da exatamente. marca. E aí ela aluga para mostrar para outra pessoa que ela tem. Não faz o menor sentido. Então, agora, quando ela já tem, entende? Tipo assim, vamos supor, ela tem lá 5 bolsas de luxo, né? Tô falando de luxo mesmo, não premium, porque tem, né, diferença. Então, assim, ela tem lá no closet dela 5 bolsas de luxo. Mas, poxa, ela vai fazer, de repente, uma viagem para um resort e ela gostaria de ter uma Celine de palha. E ela não vai comprar uma Prada de palha. Mas ela também que o pessoal usa muito, né? Isso. mas eu não vou vou comprar agora só para essa viagem. Aí eu acho legal ela fazer parte de um clube de assinatura. Assim, olhando para essa vertente, ok. Entende? Né? Porque aí ela não vai ter lá 20 bolsas que o dinheiro dela investido já não entra nessa parte de querer mostrar o que você não tem. Essa é a grande diferença. Isso não é somente na parte material. Sim. Muitas pessoas elas querem até mostrar o que elas não são. Verdade. Entendeu? Porque você senta... Eu costumo dizer que você senta com uma pessoa, é muito fácil você sentar 1 hora, ter uma conversa, mas convive com ela 1 mês para ver se ela é assim mesmo. Então, hoje em dia, infelizmente, até mesmo nisso, você está em dúvidas. Ela pode estar vestida da cabeça até os pés de uma marca, mas pode não ser dela. Exatamente. E pode ser só para mostrar. Então, isso, na verdade, é algo muito ruim. Que a sociedade está vivendo. É algo ruim. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos, netos, tudo, que a gente precisa entender aquilo que podemos ter. E isso não é vergonha. Né? Porque parece vergonha. Até mesmo carros. As pessoas alugam carros para irem em algum lugar para mostrar que estão bem. Não é isso? Aí já é, né? Não, e é um choque de realidade. Porque eu lembro quando eu tava para me casar. Então, até eu me casar, era o CPF do papai que mandava. Era aquela compra, era aquela coisa. Então, quando eu me casei, quando nós estávamos escolhendo onde morar, o apartamento, o Beto falou, a gente vai morar aqui, porque esse é o apartamento que eu consigo comprar com o seu salário também, que na época eu trabalhava fora, né? E aí eu falei, não, mas vamos pegar... O meu pai falou que ele pode colocar o ordenado dele junto, a renda dele junto, e a gente compra mais perto do meu pai. E o metro quadrado lá era muito mais caro. Aí ele falou assim, a partir do momento que a gente se casar, Luciane, o homem do lar vai ser eu, não seu pai. Então, a gente vai comprar, porque quem vai bancar a casa vai ser eu, e não seu pai. Aquilo foi um choque. A gente vai comprar onde a gente pode, não... E aí eu lembro que a gente comprou, tá, num determinado bairro, que era bem um pouco mais distante dos meus pais, e não tinha sofá. Nós mandamos fazer a cozinha
e mandamos fazer o quarto, que era essencial. Uhum. Fui à lua de mel, minha mãe ficou com a chave e minha mãe falou assim, pode deixar que a mamãe vai lá, vai comprar o sofá, a mamãe vai comprar algumas coisas, vai colocar uma cortina. Aí o Beto escutou e falou, dona Joana, quem manda nessa casa aqui sou eu. O provedor do lar sou eu. Eu chorei. Eu fiquei muito triste. Mas foi ali que eu entendi. Mas hoje você consegue entender o homem que ele estava sendo ali? Sim. Eu o valorizo. Sim. Eu entendi a responsabilidade dele como homem. Porque depois nós passamos por uma prova muito grande financeira. E eu não corri para o meu pai nem para minha mãe. Tinha dias que eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Absorvente para usar. Tinha dias que eu lavava o meu cabelo com shampoo, com detergente. E eu sobrevivi. Foi aquela passagem de Elias, né? Sim. Não fiquei muito tempo na caverna. O Senhor nos tirou da caverna. Sim, mas eu ele aprendi sempre a tira. depender. Nós aprendemos a depender de Deus. E eu aprendi a valorizar muito mais o homem que o Senhor me preparou. Mas o essencial é aprender a depender de Deus, Sim. né? Porque, ultimamente, o que a gente mais ouve, até mesmo nas palestras dadas dentro da igreja, e eu creio que isso está levando muita gente a um abismo tremendo, que servir ao Senhor é só prosperidade. Pois é, pastora. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso, porque, ultimamente, a igreja que não prega sobre prosperidade é uma igreja que as pessoas não querem ir. Verdade. Elas não querem ir porque elas falam que elas não estão ouvindo aquilo que é realidade. E a grande realidade é que todos nós vamos passar por problemas porque são processos em nossas vidas. Sim. E nós precisamos aprender para poder crescer. E eu não vou aprender a depender de um Deus se eu não precisar depender dele. Verdade. Infelizmente, a gente procura normalmente quando a gente está com alguma dificuldade. Então, é como se Deus falasse assim, vem cá, olha aqui, ó, o que está acontecendo. E Você quando precisa ele de- não faz, Kelly, ele é o errado e nós largamos. Verdade. Né? Então, o que leva tudo, até mesmo quando você fala dessa busca de ser o que não é, até mesmo com o Senhor nós precisamos tomar muito cuidado, porque enquanto Ele está nos dando, está tudo certo. A partir do momento que entra esse processo, né, que você acabou de dizer, que o Beto falou, ele estava muito certo, porque você precisava aprender qual era o momento teu, o teu momento naquela hora. E nós precisamos entender e ensinar as pessoas que nós vamos ter momentos ruins, mas são nos momentos ruins também que nós vamos ver quem está do nosso lado. Sim. Isso é uma grande verdade também. Sim. É verdade. Nossa. E aí, hoje em dia, não. As amizades são superficiais por causa disso. Sim. Eu tô com você porque você tem alguma coisa para me dar. Esses dias eu até falei no meu Instagram. Existem amigos, amigos e amigos. Qual é o tipo de Eita. amizade que você quer? Qual que é? Eu peguei dois. Eu peguei esse. Existem os amigos financeiro. Os amigos O que é esse? olhando, só curiando sua vida. Tá. Né? Existem os amigos que só Só querem de beber, sair, aproveitar, caixar. sair, quando Tá. você tem um churrasquinho bom em casa. Aham. E os amigos, os De parceiros, verdade. os de verdades. Uhum. São Achei muito aqueles que vão interessante essa conviver reflexão. com você, É né? verdade. E precisa se tomar cuidado com isso, porque essa superficialidade material nos leva a termos pessoas superficiais do nosso lado E também. é o que mais tem hoje em dia, né? A É. gente olha as redes sociais, tá tudo muito superficial, né? Tá? A E é gente precisa- triste, É triste. porque a mesmo. vida ela é muito boa É. para você viver. Né? Eu presenciei agora, uma semana atrás, eu tive que ir no velório de uma pessoa muito querida. E aquilo me levou a entender o quanto nós, de verdade, nosso corpo não é nada. Não, Não é. Depois que você morreu, vão fazer de você aquilo que querem. É. E as pessoas estão tão, né, É. por causa disso. Tem Ai, até um versículo eu que posso, fala, né, eu pastora? posso. Que é mais. Que é melhor a você gente ir no pra velório. casa do luto do que a uma festa. Tantas reflexões que a gente tira. do Você luto. vai aprender mais dentro. Sim, a gente Sim. nunca Do- aprende nada num churrasco. A gente aprende No na dor. luto, você vai aprender. Eu até falo às vezes nas minhas redes sociais. Tá se sentindo um pouco com o narizinho em pé, tá se sentindo um pouco reizinho aí, dá uma passada num velório, entra num cemitério, vai ver quantos, E de quantos lá não se familiares faz mais chorando. nada. Não né? dá mais. Não faz mais E você ainda nada. pode falar, ó, quando eu morrer, eu quero que você seja cremado, eu quero ser velado. Meu pai queria que a gente o levasse para Bananal, cidade dele. Quase chegando no Rio de Janeiro. A Cris ainda falou, papai, eu vou levar. Eu falei, pai, eu não vou levar. Não prometa aquilo que você vou não levar, sabe porque que é vai muito poder longe, cumprir. desgastante. Não levei. Então, assim, a gente não tem nem
quando morre não tem nem escolha. Olha isso. Ai, põe esse brinco, põe essa roupa. Gente, o que a gente tem que cuidar é de dentro mesmo, né? É da nossa alma, do nosso coração, é das nossas atitudes, porque, no final das contas, são essas questões é que vão contar para onde que a gente vai. Essa minha amiga que tem esse negócio, né? Que eu achei um modelo de negócio interessante, esse negócio do clube de assinatura, justamente por conta dessa questão circular, né? E aí quando ela me chamou para tipo fazer uma parceria comigo, porque ela sabe que eu ia ter vários clientes que eu poderia levar para ela, mas clientes que têm, né? Sim. E aí ela falou assim, Kelly, eu recusei várias influenciadoras, eu recusei várias artistas famosas, ela me falou os nomes lá, mas eu quero fazer parceria com você porque eu percebi que você ficou interessada no meu negócio, no meu trabalho, não nas bolsas em si. Ah, tá. Olha você não isso. queria levar É o que uma bolsinha. Isso, entendeu? Ela falou assim, porque algumas eu percebi que elas queriam eram as bolsas, entendeu? Isso, elas queriam as interesse, bolsas. né? Sempre tem o que você ter tá falando. algo de volta. É o que a gente estava conversando aqui. E eu percebi que você não, que você tá, tipo assim, tudo bem se você tiver bolsa, mas você ficou interessada no contexto geral, no que você vai estar levando para essas mulheres, no que o negócio em si vai trazer de benefício, da gente não ter que investir 40, 50 mil reais sabe, numa bolsa e tal, pra gente estar se sentindo bonita e tudo mais. Então, assim, aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, é tão legal quando a gente escuta do outro algo sobre a gente, que às vezes nem a gente percebe, mas eu sempre fui assim, essa pessoa desprendida. E sabe? é muito bom. Eu sempre fui essa pessoa desprendida. E eu acho que quando a gente olha para essa questão ali da morte em si, eu tenho dificuldade de lidar com a morte. Não creio que seja só você, todos nós. Todos temos. nós, né? Mas eu falo, quando a gente olha ali, a gente vê de verdade isso. Eu acho que a gente vê que a gente não vai levar nada daqui. Nada. E nós por isso que eu gosto muito de experiências. Por coisas tão superficiais, tão banais. A briga está sendo e nós vamos levar nada. Por isso que o que a gente tem que criar com os filhos são memórias. Porque é isso. É isso que fica. Gente, o programa está acabando, infelizmente. E a gente ficaria aqui a tarde toda, porque o papo está muito gostoso, bom, né? Mas a gente já estão convidadas para um próximo bate-papo, para um bis. Tá bom? Estão intimadas. Eu quero que vocês deixem aqui as redes sociais. A pastora pode deixar o endereço da igreja. Sim. Inclusive, quinta-feira passada, a gente teve um culto que falou justamente sobre isso, né? Nós estamos neste mundo de passagem. Prepare a sua mala, tá bom? Deixa aí, Kelly. É BY Kelly com 2 L's, Costa com 2 T's. É by Kelly Costa. Vai estar embaixo aqui também, durante todo o programa, o endereço da Kelly. Eu vou deixar Arena Transformados. Nós temos cultos de quinta e domingo, quinta-feira às 8 horas e domingo às 10 horas da manhã. Te convido a estar conosco. Mais uma vez, eu quero agradecê-las por ter vindo a brilhantar o meu programa comigo. Agradecer à TV Barueri por mais essa oportunidade, aos meninos aí da equipe e a todos vocês que me assistem. Muito obrigada. Que Deus os abençoe e até a próxima quarta, se Deus quiser. Um grande beijo. Tchau, tchau. Ai, foi ótimo.